Bom dia a todos, eu sou o Joel, sou médico oncologista clínico e trabalho com pacientes também em cuidado paliativo. Há um tempo, o cuidado paliativo era um tratamento que lembrava muito pacientes com câncer, mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, essa live é para comentar algumas coisas, claro que eu não vou comentar tudo, não tem como comentar todos os aspectos, mas é importante o cuidado paliativo, ele não é sinônimo de, digamos, final de vida, ou o paciente não tem mais nada para fazer, pelo contrário. Então, é botar uma sementinha na cabeça de vocês para, digamos, informar que cuidado paliativo não é nada disso aí. Até o nome cuidado paliativo, talvez, tem muitos correntes que discutem, talvez não seja o melhor termo. Cuidado paliativo sempre lembra uma coisa como um remédio, como uma coisa que tu vai fazer para, digamos, quando não tem mais alternativa. Mas, na verdade, cuidado paliativo é totalmente diferente, não é isso aí. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu fui um paciente de cuidado paliativo. Aí você pode dizer, mas ele está vivo, como é que pode acontecer? Cuidado paliativo, segundo o conceito da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz que cuidado paliativo ele visa melhorar a qualidade de vida para pacientes com doenças graves, com enfermidades graves, doenças que podem levar o paciente a óbito nos próximos 6 meses. Em 2012, como eu fiz uma cirurgia de um tumor no cérebro, eu passei um risco muito grande de vida. E o cuidado paliativo engloba desde cuidados com a alimentação, cuidados com a fisioterapia. Então, o cuidado paliativo ele pode caminhar junto com o cuidado curativo. Então, cuidado paliativo não é só para aquela pessoa que está em franca uma doença bem agressiva, que uma doença que vai levar ele ao óbito, mas pode ser para pacientes que estão com doenças graves ou doenças que pode ocorrer no óbito nos próximos 6 meses. Então, essa situação do cuidado paliativo é um mito na nossa sociedade, assim como vários mitos, e esse é um mito muito grande. Então, cuidado paliativo não visa só, não é aplicado só para aquele paciente que está gravemente doente, que não tem mais nada que fazer, que é um tipo remendo. Isso não é não é adequado. Eu peço desculpas que eu tenho umas anotações aqui que eu não me esqueço de comentar absolutamente nada. Então, existe como eu falei, um certo medo, um certo dogma sobre essa palavra de cuidado paliativo. Isso ficou muito evidente agora na pandemia, que pacientes que podiam morrer recebiam de pacientes de cuidado paliativo que não tinham nada para fazer. Então, tem que desmistificar aquela ideia que não tem nada que fazer, e cuidado paliativo ele é para acelerar o óbito das pessoas. E isso não é correto. É incorreto tu afirmar esse tipo de coisa. Não é essa a ideia. Então, isso a gente tem que sempre no cuidado paliativo, sempre tem algo para fazer. Não é questão de acelerar o processo, que a pessoa vai evoluir, que a pessoa pode avançar, e a princípio, cuidado paliativo visa sempre acolher as pessoas, tentar aumentar
tenha uma melhor qualidade de vida na forma de acolher o mais adequado possível. O paciente, a ideia do cuidado paliativo é diminuir bastante o sofrimento das pessoas. E outra coisa muito importante para vocês, 4 coisas são importantes do cuidado paliativo. As 4 que movimentam mais o atendimento. Controle da dor, tu acreditar na dor, tu mensurar adequadamente a dor e usar a biotecnologia, vários fármacos, enfim, que tem disponíveis no mercado. A dispneia, quem teve falta de ar sabe como é complicado ter falta de ar. É muito angustiante. Então, e outra coisa, o apoio aos familiares. Muitas vezes os familiares eles ficam confusos, ficam atrapalhados na forma como vão conduzir algumas se portar diante do familiar que está enfermo ou que está com uma doença grave, tem risco de vida. E a outra situação também muitos pacientes precisam de um apoio psicológico, informações que vão, digamos, ajudar a enfrentar a situação de forma mais tranquila. Então, basicamente, principalmente a gente bate bastante na questão, por exemplo, no controle da dor, porque existe uma opioidofobia. O que é opioidofobia? É o medo da pessoa de usar a morfina. Tem um grande temor sobre o uso da morfina, que a pessoa, a nossa sociedade, ela acredita que a morfina é só usada para o paciente que está em final de vida. Não é nada disso. A morfina serve para aliviar o sofrimento. Então, a morfina, a gente identifica muito isso aí quando o pessoal bota, quando fala em morfina, geralmente a pessoa bota um olho bem te arregala a visão. Que na verdade, quando a gente tenta desmistificar isso aí, por exemplo, a morfina é usada sempre para crianças, assim, então a morfina é usada no termo pediatria, ela visa aliviar o sofrimento da pessoa. Basicamente, o que o cuidado paliativo prega, isso é muito importante. E a falta de ar, uma medicação muito simples, algumas vezes tu pode ver muito falta de ar com a mesma morfina, que é usada para dor e pode ser usada também, claro, em doses diferentes, com orientação médica também para alívio da falta de ar. E isso é um outro, a gente vai comentar mais à frente. E também uma coisa que a gente sempre salienta para o paciente, para o familiar, de forma, digamos, enfática, é que os dois não podem assistir. Então, a gente tem que ser meio chato, digamos assim, persistente, na verdade, eu gosto mais dessa palavra, na função de aliviar o sofrimento. Não é porque eu tenho câncer que eu vou ter que sofrer, ou que eu vou ter que passar o trabalho, não é essa a ideia. Então, existe um arsenal de coisas, de medicamento ou medidas não farmacológicas de outras situações que vão aliviar bastante o sofrimento das pessoas. Então, não é porque o paciente tem o diagnóstico que ele vai ter que sofrer. O paciente, por exemplo, com o Alzheimer, ou não sei se vocês viram ontem, a gente tem uma dica de um filme de paciente com Alzheimer que se beneficia do cuidado paliativo. Eu atendo muitos pacientes com Alzheimer no Recanto com a Paixão e muitos pacientes, eles são pacientes que tiveram histórias breves e esses pacientes estão nesse momento com uma doença neurodegenerativa grave. Então, são pacientes, esses pacientes não tem que ter dor, não tem que ter falta de ar, tem que tentar aliviar o sofrimento, para que elas são já é grave, mas ela não ficar com, digamos, causando algum dano maior que a própria doença, não tem porquê. Então,
E esses pacientes eles têm uma história prévia, e essa história tu tem que preservar. Isso é bem importante também. E outra coisa, tu sempre tem que manter a dignidade. Então, a dignidade, o que é isso? É algumas coisas que tem que te orientar. Tu tem que saber o que a vontade do paciente. Aí entra um capítulo que é as diretivas antecipadas de vida. Na verdade, é o que o paciente quer, trocando, enfim, é o que o paciente quer quer fazer diante de uma doença grave, diante do sofrimento, o que o paciente quer e o que o paciente não quer, independente da vontade da família, que a gente tem respaldo pela Constituição, que é, a princípio, a vontade do paciente, quando ele está no claro, que o paciente tem condições, tem que passar a dizer o que ele quer e o que ele não quer fazer. Por exemplo, tem pacientes que te dizem, olha, doutor, não quero ir para o UTI, não quero ser entubado, não quero ser massageado. Esse é um direito do paciente, um dever nosso, seguir essa vontade. Então, até onde tu pode isso, tem que delimitar bem quando o paciente, claro que o paciente tem condições de decidir isso aí. Não que o paciente decidiu, por exemplo, não quero ir para o UTI, lúcido, orientado, e a família, depois, quando o paciente está grave, a família vem te cobrar, olha, leva meu família para o UTI. Esse paciente, tu tem que obedecer essa diretiva. Se o paciente já decidiu que ele não ia para o UTI, ele que decidiu. Então, tu tem um par legal para essa tomada de decisão também. Isso é muito importante. O cuidado paliativo, ele é, digamos, eu gosto bastante de uma comparação que um ativista, o Tom Cavalcante, ele falou isso um tempo um podcast que eu acho bem legal, que é o cuidado paliativo é como se fosse tu passar, eu vou falar isso várias vezes, como tu fosse passar por um voo, que ele tem falhas, ele tem turbulências, tem, ele pode ter um efeito desagradável, ou seja, o avião pode cair, ou seja, mas tu está na classe econômica. Aí vem alguém da tripulação e diz, olha, o senhor acabou de ter um upgrade para a classe executiva, onde lá vai ter mais espaço entre poltronas, vai ter um cobertor, um travesseiro, ou seja, nessa fase, ele lá na classe executiva, ele vai passar pela mesma turbulência que ele passaria na classe econômica. Porém, ele vai passar com mais conforto. Enfim, esse paciente vai sofrer muito menos. Então, essa ideia de, digamos, o cuidado paliativo, ele visa basicamente isso, essa conduta, tornar essa parte mais, digamos, que ele vai ter que passar mais difícil de uma forma menos complicada e menos danosa para ele. Então, são pequenas coisas que tu faz que ajudam muito o paciente, ajudam muito o paciente e os familiares também. Prova está que eu fiz, um tempo atrás, eu fiz o mestrado de biotecnologia, eu tinha mais a vertente mais da tecnologia. Por exemplo, cuidado do câncer, se a gente for ver, anos atrás para agora, evoluiu bastante. Algumas doenças, por exemplo, crônicas, as doenças mais graves, tipo a melanoma, por exemplo, tumor maligno de pele, que antes não tinha cura. Uma doença avançada era, digamos, com um prognóstico, um tempo de vida muito reservado. Hoje, nesses pacientes, até com o avanço das tecnologias, tu discute a possibilidade de cura desse paciente. Mas
A questão emocional hoje teve esse grande avanço na parte tecnológica, mas teve um grande retrocesso na parte de outras de outras coisas, tipo, o que pega muito cuidado partido. Então, hoje, diferente da época que fiz mestrado em biotecnologia pela UFRGS, eu estou mais na linha do cuidado paliativo. Então, uma linha que eu hoje, do meu doutorado, é em cuidados paliativos, avaliar o exercício físico. Esse paciente, ele, em cuidado paliativo, ele pode fazer algum tipo de atividade física? Essa é uma pergunta que a gente quer responder. Enfim, então, só para, digamos, o cuidado paliativo não é um rótulo, não é um dogma. Não quer dizer que esse paciente não tem nada para fazer. Às vezes, só aquecendo, dando uma coberta, já está fazendo cuidado paliativo. E isso aí foi muito importante na época, por exemplo, que eu estava doente com risco de vida. Então, isso me ajudou bastante. Então, são pequenas coisas que ajudam, que auxiliam o tratamento curativo. Claro, em algum momento os dois podem ter proporções diferentes, mas auxiliam o cuidado curativo até para que ele consiga realmente fazer fazer o seu objetivo, ou seja, cuidar o paciente. Mas o cuidado paliativo, ele é uma ferramenta muito importante, ajuda muita gente, ajuda nesse sofrimento que as pessoas estão passando com um diagnóstico, uma doença avançada, seja ela câncer, uma doença neurodegenerativa, ou outra doença qualquer, que pode correr risco de vida nos próximos 6 meses, e esse paciente visa basicamente aliviar o sofrimento. Então, essas informações, digamos, a gente não abordou o leque total das peculiaridades do cuidado paliativo. Mas se eu já conseguir plantar uma sementinha na cabeça de vocês, já é esse o objetivo. E a ideia é que vocês consigam passar essas informações para aquelas pessoas que estão passando por isso, ou os seus familiares. Então, eu convido vocês a compartilhar essas informações com outras pessoas. Também vocês podem salvar a sua live e reassistir depois. E também, se vocês quiserem, se tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer, não tem problema. Obrigado, agradeço a todos. E a próxima live, eu convido vocês, vai ser no sábado que vem, às 11 horas, que é sobre o que eu sempre te pergunto, a questão dos direitos, o que tu pode ter direito quando tem uma doença grave. Então, são as coisas que tu pode ter direito, como auxílio de doença, resgatar meu fundo de garantia, coisas bem simples, mas coisas que fazem toda a diferença diante de uma situação como essa. Então, hoje, nessa parte de cuidado paliativo, sempre tem muita coisa que a gente vai falar numa outra live, outras questões. Ontem, com uma amiga minha disse também, ontem ela estava enfrentando uma dificuldade de o acesso, o preço desse cuidado, o quanto facilita o acesso. Então, são coisas que a gente vai comentar numa outra live também. Mas, basicamente, se eu conseguir essa informação, vocês conseguirem já plantar a semente, já vai ajudar muito, e espero que isso auxilie muito a maior parte das pessoas, que esse é o nosso objetivo. Obrigado a todos. Valeu, Felipe.